A paz do Senhor, meus irmãos. Meditando na palavra, gostaria de compartilhar aqui com os irmãos uma passagem ali no livro de João, no capítulo 8, onde Jesus estava no templo ensinando e os fariseus ali, os religiosos da época, trouxeram até ele uma mulher que tinha sido pega em adultério e tentando fazer uma pegadinha, né, como a própria palavra fala, tentando armar uma cilada para pegar Jesus em alguma palavra, para julgá-lo, para condená-lo de alguma maneira. Só que Jesus é Deus, né? Jesus era e é Deus. E Jesus entendendo a intenção dos seus corações e Jesus sabendo o propósito pelo qual ele tinha vindo para a terra, ele deixa uma resposta muito tremenda que eu gostaria de compartilhar essa passagem com os irmãos, onde eles trouxeram a pecadora usando do argumento da lei lá no livro de Levítico 20, onde diz que se fosse pego em adultério, a mulher deveria morrer, só que eles trouxeram dessa maneira. Mas a passagem lá na lei fala que ambos deveriam ser apedrejados, não só a mulher, mas o homem também, porque os dois praticaram o ato do adultério. Mas lembrando, irmãos, que a lei ela foi dada para o povo de Israel, para apontar, para mostrar para eles o pecado deles, o qual eles não poderiam ser livres, eles não poderiam se libertar desse pecado. Então eles trouxeram até Jesus essa situação, buscando uma maneira de fazer uma pegadinha a ele, de criar uma armadilha para ver se ele errava ou falhava em alguma palavra. E Jesus, na sua imensa sabedoria, fala a eles: aquele que não tem pecado pode começar a tirar a primeira pedra. Vocês têm o desejo no coração de matar, vocês têm o desejo no coração de julgar, de condenar alguém, de condenar as pessoas, de apedrejar. Se vocês não têm pecado, comecem a apedrejá-lo. E houve um silêncio, e desde os mais velhos até os mais moços, todos foram se retirando. E aí Jesus levantou a cabeça que ele estava escrevendo no chão e fala com a mulher: ué, os teus acusadores já saíram daqui? Já foram embora? E ela disse: sim, Senhor. E aí ele fala: então vás e não peques mais, porque eu também não te condeno. Se eles não te julgam e não te condenam, eu também não vim para te condenar. Mas vá, não peques mais. E aí já na sequência ele fala: porque eu sou a luz que vim ao mundo, e aquele que me segue não andará em trevas. E o que Jesus estava querendo dizer, irmãos, com essas passagens, com essa sua fala? Jesus veio, irmãos, explicitamente para tratar o problema pela raiz. O pecado do adultério, assim como o pecado da mentira, do roubo, do homossexualismo, qualquer tipo de pecado que haja, é um sintoma de uma natureza pecaminosa. Jesus ele não veio tratar com apenas o sintoma, ele veio tratar com a raiz do problema. Ele veio tirar de uma vez por todas, a natureza do pecado do homem, que faz com que o homem viva no pecado. Ele não veio simplesmente julgar ou tratar com delitos e pequenos pecados, ele veio tratar com o principal, que é a raiz, que é aquilo que condena o homem, que é aquilo que afasta o homem de Deus. Então era isso que ele estava querendo dizer: eu sou uma luz, quem olhar para mim vai sair das trevas. Quem andar comigo vai andar na plenitude de Deus, vai andar no amor de Deus, no gozo de Deus. Quem andar comigo vai ser retirado desse mundo de pecados, vai ser retirado dessa natureza pecaminosa. Jesus ele andava com os pecadores, Jesus ele comia com os pecadores porque ele sabia que eles eram pecadores devido a uma natureza, que aqueles pecados que eles cometiam era simplesmente um sintoma, estava externizando aquilo que estava dentro do coração deles, que era a natureza pecaminosa. Então ele veio para tratar com essa natureza, ele veio para retirar isso de dentro do homem. Mas o religioso, a religião sempre vai olhar para o externo, sempre vai olhar para o sintoma, sempre vai taxar as pessoas, sempre vai julgar as pessoas. Ah, mas aquele é homossexual. Ah, mas aquele está pecando contra Deus, mas aquele é assassino, mas aquele é ladrão, mas aquele é mentiroso, mas aquele furtou, mas aquele matou, mas aquele enganou. Mas todo homem nasce no pecado, foi o que Jesus acabou de dizer para eles. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Hoje podemos dizer que não temos pecado em nós quando cremos em Jesus, porque Ele tira o nosso pecado. João Batista, quando viu Jesus chegando diante do Rio Jordão para ser batizado, passando, João Batista olhou e disse: eis o Cordeiro de Deus que
tira o pecado do mundo. E isso é muito simbólico, irmãos. Isso é muito simbólico principalmente para o povo de Israel, porque como eu falei, na lei havia diversas advertências contra o pecado, e a lei ela gerava morte, a consequência da desobediência da lei era a morte. Jesus mesmo fala, a letra mata, mas o Espírito vivifica. E uma das petições da lei era o sacrifício anual de um animalzinho, de um cordeirinho, de um bezerrinho, pelo pecado, onde era tirado sangue pelo sacerdote, apresentado no Santo dos Santos. Se o animal fosse sem mácula, se o animal fosse perfeito, ele era aceito, seu sangue era aceito, e a pessoa, o pecado dos judeus eram cobertos por aquele ano. O pecado daquele que tinha levado o animal era coberto por aquele ano, mas no outro ano deveria ser feito novamente, todo ano. Estima-se que ali pelo ano de 2000, 2003 mais ou menos, foi feito um cálculo, e estima-se, irmãos, que foram mortos mais de 2 bilhões de novilhos, ou de animaizinhos, ou de cabras, ou de bodes, nos sacrifícios que os judeus faziam anualmente. Isso tirou o pecado deles? Não tirou. Isso cobria por um certo ano, mas Jesus como Cordeiro perfeito, enviado do céu, perfeito, sem pecado, sem máculas, perfeito, ele fez a obra, ele se entregou na cruz, e o seu sangue, uma única vez derramado, é suficiente para tirar o pecado da raiz, arrancar a natureza pecaminosa do homem, de todo aquele que crê. No livro de Hebreus, no capítulo 10, a palavra fala que porque o sangue de bodes e de animais não pôde aperfeiçoar o homem quanto ao pecado, mas o sangue do Filho de Deus, o sangue do unigênito, aperfeiçoará para sempre aqueles que se banham nesse sangue, aqueles que creem nesse sangue. Então Jesus estava dizendo para aquela mulher ali, para aqueles judeus, para os religiosos, vocês são pecadores também. Eu não estou aqui para julgar o pecado dela, o simples pecado dela, porque ele mesmo fala, eu também não a julgo. Eu estou aqui para tirar, eu estou aqui para salvar vocês. Eu estou aqui para arrancar de uma vez por todas aquilo que está condenando e levando vocês para o inferno, levando vocês para uma eternidade sem Pai. Eu estou aqui para ser um intermediador. Eu estou aqui para ser aquele que realizará uma nova e uma eterna aliança entre o homem e Deus através do meu sangue que eu vou derramar. Era isso que ele estava falando, só que, irmãos, se nós entendermos e pegarmos isso para nós, ele já derramou o sangue. Ele já derramou, ele já concluiu a obra perfeita, a obra expiatória, não há mais condenação. Ali no livro de João, também no capítulo 8, ele fala, e conhecereis a verdade, no versículo 32, e a verdade vos libertará. E aí os judeus, os religiosos, sempre tentando rebater o que Jesus dizia, porque eles eram cegos, eles tinham olhos, mas não viam, eles tinham ouvidos, mas não ouvem. Os religiosos de hoje em dia é a mesma coisa, eles abrem os olhos para condenar, eles abrem a boca para condenar, para julgar, para lançar a pessoa no inferno. É isso que o religioso faz, só que Jesus salva. E aí Jesus ali falando para eles, vocês conhecerão, se vocês ouvirem as minhas palavras, vocês conhecerão a verdade, e a verdade vai libertar vocês. E eles, mas Jesus, nós nunca fomos servos. Mentira, eles foram servos de várias nações no passado, mas ali eles estavam querendo teimar, discutir com Jesus, achar argumentos para condenar, para julgar Jesus. E aí Jesus fala, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Percebam, Jesus apontou o sintoma do problema, mas Jesus apontou a cura para o problema. Os que ouvem a minha palavra, eles conhecerão a verdade, que a verdade é o que todo homem nasceu debaixo de uma natureza pecaminosa. Só que se você crê na palavra de Deus, você crê no sangue que ele derramou na cruz do Calvário, você é liberto dessa natureza. Você é liberto desse cativeiro de pecado. Você é liberto do aprisionamento. Novamente eu vou dizer, o religioso, ele vai olhar para as pessoas, vai achar os defeitos, os problemas, os pecados e vai condená-las. E não estou aqui dizendo que devemos compactuar com o pecado do homem. Não, porque Jesus veio para tirá-lo. Mas Jesus veio para tirá-lo e não para condenar o homem. O meu papel, então, irmãos, é estar aqui falando para vocês
que Jesus é poderoso, que Jesus fez uma obra, realizou uma obra perfeita, um sacrifício perfeito, ao qual pode nos libertar, ao qual pode te libertar. Basta que você creia. Jesus quer que você seja livre, livre do pecado, livre da condenação, livre de tudo aquilo que te afasta de Deus. Ele quer te ver livre, livre para viver para o Pai. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Essa é a passagem que Deus colocou em meu coração, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Então, creiam na obra de Jesus. Jesus, ele andava com pecadores, ele comia com pecadores, mas ele não era um pecador, porque ele sabia o que ele veio para realizar na terra, e ele já realizou uma obra que te liberta, uma obra que me liberta, uma obra que te salva e uma obra que me salva. Então, creia nessa obra, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Um forte abraço a todos, em nome de Jesus.